Acho que foi. Ó, esse daqui é o vídeo de... Como é que fala? Uma revisãozinha pro Viana. Tem umas coisas que você precisa saber pra poder fazer prova dele. Dessa, né? Essa matéria. Não sei se... Ah, mas, tipo, vai servir também se caso tiver recuperação, porque a gente nunca sabe o que vai dar, então é conhecimento, querendo ou não. Então, começando por... Agora, deixa eu pegar uma outra caneta. Por polaridade de moléculas, tá? Revisão de polaridade, tá? Porque ele sempre pede algumas coisas relacionadas a isso. E para você saber se a molécula é de polo permanente ou de polo induzido, você também precisa saber a polaridade de moléculas, tá? E... Como é que fala? Eu vou fazer um vídeo depois específico só pra... Acho que geometria ou eu faço nesse um aqui mesmo, eu não sei. Mas acho que eu vou fazer separado pra ficar melhor. Mas é fazer tudo parte da revisão, tá? Boa ideia. Não vou fazer nada. Ah, tá. Se eu fazer barulho, fecha a porta. Por favorzinho. Bom, de polaridade de moléculas, a gente sabe, né, que tem dois tipos, né? Polar e apolar, ok? Só que como identificá-las, né? Vou começar primeiro com molécula polar, né? Polar. Dá pra ver? Eu nunca sei. Por molécula polar. O que a gente tem sobre uma molécula polar? A gente sabe, né? O número de nuvens eletrônicas dela... Deixa eu pegar outra caneta. Quando eu quero uma caneta preta, eu nunca acho, vai ser azul. O número de nuvens eletrônicas dela... Número de... Isso aqui é nuvem eletrônica, tá? Esse N aqui com um Ezinho, tá? Aqui, ó. Nuvem eletrônica. O número de nuvens eletrônicas dela que tá ao redor... Ao redor do átomo central... Do átomo central vai ser... Esse número ele vai ser igual, tá? Igual ao número... Dá pra ver? Não tá focando. Vai ser igual ao número de átomos iguais ao átomo central. Como assim? Já explico. Tá? Opa, escrevi central errado. Central. E a polar é a mesma ideia disso aqui, só que ela vai ser diferente, tá? Deixa eu escrever aqui, polar agora. E a polar... Eu não vou escrever de novo para otimizar tempo de vídeo, tá? Então, só vou colocar aqui embaixo, pois
coisinhas. Aqui é diferente, tá? Esse é diferente. Ok? Ok. Qual o primeiro exemplo aqui que eu falei? Eu não dei exemplo ainda, né? Acho que não. Já tava fora de enquadro. Peraí. Tava bem enquadrado. Aqui. Como assim, Letícia? Número de nuvens igual ao redor do átomo? Não entendo isso. Pra isso, pra você entender isso daí, você vai ter que voltar lá naqueles desenhos lá do começo que a gente fazia, que a Elci ensinou a gente, tá? Eu coloquei a polar primeiro, então vou dar o exemplo de polar primeiro. Deixa eu pensar. CO2, né? Aqui, ó, exemplo. CO2. O CO2, já adiantando, ele é uma molécula apolar, tá? Mas como a gente faz para identificar isso? Lembra que a gente fazia aqueles desenhos das moléculazinhas? Deixa eu... Nunca acho a caneta preta quando eu preciso. Aqui. Ui! Vai cair. Você vai fazer o desenho aqui, ó, do C, né? Do O e do O. Lembra aquelas coisinhas que elas falaram lá das camadas? K, L, M, não sei o que lá? Que na última camada tem que ter 8 elétrons no final, certo? Que a gente faz lá a divisãozinha. Então, você tem que saber isso para você poder identificar isso daqui. Mas eu creio, eu espero que isso, quem estiver assistindo esse vídeo saiba fazer. Se não souber, acho que tem no caderno, só dá uma olhada como faz. Mas aqui, ó, a gente sabe, né, que o carbono, ele vai ficar com 4 elétrons, né, na última camada dele, ok? O oxigênio, a gente sabe que vai ficar com 6, ok? Vou desenhar 6 pontinhos aqui. Certo? Ah, mas como que eu vou saber isso? Eu não sei fazer, eu tô na prova, não vai dar tempo de eu ficar fazendo desenho sobre quanto a isso. De ficar dividindo camada, essas coisas. Macetezinho pra isso, viu? Cadê marca texto? Como saberei quantos elétrons ele vai ter na última camada? O oxigênio, CO2, né? Deixa eu escrever aqui. A gente tá vendo, né, a molécula de CO2, né? CO2. Então, primeira coisa, né, localiza o carbono e o hidrogênio que tá na molécula, né? O carbono tá aqui, hidrogênio... Caramba! Oxigênio tá aqui, certo? Beleza, e agora? O carbono não está como é que fala? Na família 4A? Aqui, ó, 4, né? Tá em romano, mas aqui é 4, certo? Ele não tá na 4? Logo, ele vai ter 4 elétrons na camada, na última camada de valência. Tanto o silício, tanto o germânico, tanto o estanho, tanto o chumbo vai ter 4 elétrons, ok? Oxigênio tá na família 6A, né? Aqui, ó, 6A. Logo, ele vai ter 6 elétrons como é que fala? Na última camada dele.
certo? Tanto o enxofre, tanto o selênio, tanto esse terúlio aqui, polônio, entendeu? Ah, mas sei lá, se fosse arsênio tá aqui. Vou ter que distribuir os 33 negócios dele? Não, não precisa. Só se eu olhar em qual família que ele tá. Tá na 5, então logo ele vai ter 5 elétrons na última camada. Daí você vai colocar vai escrever lá o AS mais 5 pontinhos. Certo? Então, tecnicamente você não precisa fazer. Ah, mas tem casos que não vai ser. Mas são casos e casos, entendeu? Não são, fala, muito difícil, não vai ser esse númerozinho, ok? Mas creio eu que eles dessa parte aqui são, o que fala? Nenhum deles vai alterar o tanto de elétron na camada. Então, é safe fazer por essa lógica, certo? Flúor vai ter 7, cloro vai ter 7, bromo vai ter 7, iodo vai ter 7, que é os halogênios, né, no caso, que a gente viu, né? Então, se quiser usar essa lógica para poder fazer, pode usar também, ok? Então, voltando aqui. Pra não ter que fazer lá toda aquela distribuição lá das camadas lá, ok? Beleza, CO2. A gente viu, né, que a gente precisa de 8 elétrons para estabilizar, né, na última camada de valência lá, pela regra do quinteto, certo? Qual daqui tá mais perto para estabilizar, né, que dá para fazer os 8 certinho, né? Não, falei errado. Isso aí é outra coisa, é outro tipo de ligação. Cancela o que eu disse. Enfim. Daí agora, né, eu tenho que ligar, né, os pontinhos, né, até dar 8, né, pra seguir a regra do quinteto. Ok, ó, eu tenho 6 aqui, né, vou fazer a ligação aqui. Ligo esse com esse, 7. Ligo esse com esse, 8. Ok? Esse daqui já estabilizou, né, esse oxigênio. Daí aqui, vou ligar esse com esse, 7, certo? Esse com esse, 8, certo? Ah, e carbono? Carbono tem 4? Tem mais 4 aqui? Então, tá estabilizado também. Ok. Daí, ó, a gente viu... Cadê a caneta? Isso aqui vai ficar assim, né? Isso aqui é meramente ilustrativo, tá? Só tô mostrando. Daí, beleza, Letícia. Fiz o desenho, belezinha, mas como saber agora se a molécula é polar ou apolar? Vamos ler lá o negocinho? Tá. Quando a molécula for apolar, o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, né, vai ser igual ao número de átomos iguais ao átomo central. Quantas nuvens eletrônicas eu tenho ao redor do carbono? Tenho 2, certo? Aqui, ó, essa e essa. Ah, mas eu não teria 4 porque eu tenho que contar essas duas negocinhos aqui? Não. Isso daqui vale como uma só. Mas se fosse 3, assim, se fosse isso daqui, ia valer como uma só, como um todo. Daí seriam 2, ok? Daí, eu tenho duas nuvens, ok? Aqui, certo? Vou marcar aqui, escrever 2 nuvens eletrônicas. Eu tenho, né, 2 nuvens eletrônicas, certo? E números de átomos iguais ao átomo central? Né? O que significa isso? Seria, na verdade, ligados, né? O número de elementos, né? Mas
Eu tô usando como referência o que a Elsie deu, e ela escreveu isso, mas, enfim, seria número de elementos, no caso. Número de átomos iguais ligados ao átomo central. O que é o átomo central aqui? O átomo central não é o carbono? Não é o carbono, o átomo central? O que está ligado ao átomo central? Não são esses dois oxigênios? São, né? Então, quantos átomos de oxigênio eu tenho aqui? Eu tenho 2, não tem? Então, aqui, ó, tenho 2. Eu tenho 2. Vou colocar aqui átomos, tá? Mas pode ser elemento, o que vocês quiserem chamar. Átomos. Tenho 2 átomos. Então, na molécula polar, a gente viu que o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central vai ser igual ao número de átomos iguais ao átomo central. Né? Vou colocar aqui como ligados, número de átomos, tá? Deixa eu riscar aqui. Vou colocar aqui átomos, pode ser átomos iguais, eu risquei errado, enfim. Tá faltando, na verdade, palavra aqui. Iguais, ligados, tá? Ligados ao átomo central, ok? Eu tenho 2 nuvens e eu tenho, aqui ó, as 2 nuvens aqui, certo? E eu tenho os 2 átomos de oxigênio, tá? Como eles são iguais, essa molécula aqui é apolar, tá? Então, eu sei que CO2 é apolar. Certo? Espero que tenha para entender. Ok. Agora um exemplo de molécula polar, né? Deixa eu pegar água. Cadê? Aqui. Dá pra ver? H2O. H2O. Agora, gente, mesmo esquema, certo? Eu tenho lá os 2... dá pra ver o que eu tô fazendo? Eu tenho os 2 hidrogênios, né? Certo? Eu sei que o hidrogênio vale 1, né? Sempre vai valer 1. Eu tenho um oxigênio, tá? Aqui, ele vale 1, certo? E aí, beleza. Montei bonitinho, vou fazer as ligações agora. O hidrogênio, ele faz uma ligação só, né? Então, ó, aqui, né? E aqui. Beleza. Eu não vou fazer esse desenho aqui, porque na minha visão não precisa, não por agora. Se a gente fosse ver, por exemplo, a geometria, seria bom fazer isso daqui para poder visualizar melhor, mas não é o caso. Ok, vamos analisar a água agora. Quantas nuvens eletrônicas eu tenho ao redor do átomo central? Aqui, eu sei que eu tenho 2, né? Essa aqui e essa aqui. Mas, eu tenho esses 2 aqui ainda. Esses 2 elétrons aqui. E os elétrons, eles ficam flutuando em forma de nuvem também. Então, você tem que contar como nuvem eletrônica. Mas você só conta a par. Por exemplo, se sobrar assim, ó. Sei lá. Ficou uma bolinha aqui pra fora, né? Daí 2 aqui, elas estão ligadas. As outras 2 aqui tá ligada. E a outra que tá aqui também tá ligada. Daí sobrou essa daqui. Não conta como nuvem eletrônica, tá? Tem que ser sempre assim, de 2, tá? Ok? Na hora que tipo, por exemplo, vocês forem fazer o desenho, se vocês já sabem o que vocês vão ligar, vocês podem, tipo, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei dessa maneira, como é que fala? Os elétronzinhos, pra ficar mais
esteticamente mais bonito também pra poder identificar melhor. Do que, por exemplo, fazer uma, sei lá, assim, tudo solto, sabe? Daí ia ficar, tipo, tudo muito junto. Eu espero que tenha dado pra entender o raciocínio, entendeu? Fazer certinho, parzinho, por exemplo, pra não sobrar. Se eu tivesse feito duas aqui, sabe? Daí ficar um hidrogênio ligado aqui, daí um sozinho aqui, daí não formaria a nuvem, sabe? Enfim, espero que tenha dado pra entender, porque. Ai, ai, continuando. Daí eu vi, né? Que aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, né? Ao redor do átomo central eu tenho quatro nuvens eletrônicas, ok? Tem quatro nuvens eletrônicas. E quantos átomos ligados ao átomo central? O átomo central não é o oxigênio? Quantos átomos, outros átomos eu tenho ligados a ele? Eu tenho ligado esse hidrogênio e eu tenho ligado esse hidrogênio, né? Ok? Então, eu tenho dois átomos de hidrogênio ligados aqui, certo? Então, ó, eu tenho dois átomos. Olhando aqui nessa relaçãozinha aqui, eu sei que quando os números de nuvens e átomos são diferentes, a molécula é polar. Então, a molécula da água, ela é polar. Ok? Ah, mas e se as moléculas forem duas moléculas? Como assim duas moléculas, Letícia? E se for isso daqui? Deixa eu pegar a caneta roxa. Eu gosto de escrever com a caneta roxa. Se for isso daqui. Polar ou apolar? Nesse caso, você não precisa fazer montar isso daqui. Você já pode colocar ela direto como apolar, tá? Isso aqui é uma regra. Toda vez que as moléculas elas forem formadas por átomos ou elementos iguais, ela vai ser apolar, tá? Eu escrevi P aqui, mas não é. Peraí, apolar. Vai ser apolar, tá? Ah, se for, sei lá. Deixa eu pegar um elemento não comum na tabela. Se eu pegar o európio. Európio? É isso mesmo que chama? Deixa eu ver. Európio. Se eu pegar o európio da tabela periódica, o que é o európio? O európio é esse daqui, é o eu. Se for assim, esse aqui é uma molécula, né? Se fosse o eu sozinho, se fosse aqui, isso aqui é um átomo. Quando é dois, é uma molécula, certo? Então, qual é a regra que eu disse mesmo? Quando as moléculas elas forem formadas por elementos ou átomos, como vocês preferirem falar, iguais, por átomos iguais, né? Dois átomos de európio, ela vai ser apolar, tá? Joia? Ah, mas e quando for elemento diferente? Quando for elemento diferente, vai ser ao contrário, vai ser polar. Como assim? Os ácidos. Assim, ó. Como é que fala que eu ia dizer?
Menos assim, tipo, por exemplo, se for ácido sulfúrico. Ai, que bonitinho o passarinho. Se for ácido com mais de mais de dois átomos diferentes. Por exemplo, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido nítrico. Daí você teria que montar isso daqui, certo? Mas, se for, por exemplo, ácido clorídrico. Quando os elementos forem formados, falei errado, quando as moléculas forem formadas por elementos ou átomos, que é a mesma coisa, diferentes, ela vai ser polar, tá? Outro exemplo de ácido. Ácido fluorídrico, ácido bromídrico, HBr, ácido iodídrico, tudo polar, tá? E é isso, por enquanto. Daí eu vou fazer exercício disso aqui, resolver alguns exercícios que tem aqui. Daí eu vou postar separado. Daí isso aqui é só uma introduçãozinha, tá?